Sabe, a gente nem sempre percebe, mas por trás do nosso dia a dia, existem decisões sendo tomadas que, silenciosamente, definem o nosso mundo. Estamos falando de como a polícia usa a tecnologia, do que significa ter uma identidade. As regras do jogo estão sendo escritas agora mesmo. Mas como é que essas decisões realmente nos afetam na prática? Bom, é isso que a gente vai descobrir. E tudo começa com essa imagem, no mínimo curiosa. Direito para Ninjas. Esse é o nome de um guia online que faz um trabalho incrível. Ele compila e, digamos, traduz algumas das decisões mais importantes e impactantes da nossa justiça. E vai ser o nosso ponto de partida para entender o peso dessas decisões. A fonte de tudo isso é o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Para a gente entender, o STJ é como se fosse o guardião da lei federal. Ele não julga se alguém é culpado ou inocente, mas garante que a lei seja a mesma para todo mundo em todo o Brasil. O que o STJ decide, basicamente, vira um manual de instruções para todos os outros juízes. É por isso que suas decisões são tão poderosas. E o nosso primeiro tema é a tecnologia, um campo de batalha, né? Onde a velocidade das inovações está sempre desafiando os limites da lei. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? O STJ tem sido forçado a dar respostas para dilemas que, sei lá, 10 anos atrás nem existiam. E com isso, ele acaba criando as regras que vão definir a nossa vida digital daqui para frente. Vamos para um caso bem concreto para a gente entender melhor. A polícia criou um software de rastreio. Pensa numa ronda virtual que fica ali varrendo redes de compartilhamento abertas, as redes P2P, procurando evidências de crimes bem graves. A defesa, claro, argumentou. Isso é uma busca ilegal, foi feita sem autorização da Justiça. E agora, olhe que interessante a distinção que o tribunal fez. O STJ disse o seguinte: o que a polícia estava fazendo era monitoramento e não espionagem. A analogia é ótima. Vasculhar IPs numa rede aberta é como um policial observando o trânsito numa rua pública. O IP do computador é a placa do carro, não é o interior da casa. E por que isso importa tanto? Porque essa decisão cria uma regra crucial sobre vigilância na era da internet, traçando uma linha clara entre o que é um espaço público digital e o que é privado. Saindo da tecnologia, a gente entra agora num território ainda mais íntimo. Um lugar onde as decisões do tribunal tocam na nossa identidade, nos nossos relacionamentos, na nossa dignidade. Todo mundo já ouviu uma história assim, né? Alguém que entra num relacionamento só para tirar vantagem financeira da outra pessoa. Pois bem, o STJ deu um nome e, mais importante, uma consequência jurídica para isso: estelionato sentimental. O raciocínio é bem claro. O tribunal entendeu que quando o afeto, o sentimento, é usado como uma ferramenta para enganar e conseguir dinheiro, a gente não está falando de um presente, de um gesto de amor, a gente está falando de um ato ilícito. E isso é fundamental, porque reconhece legalmente o dano que essa manipulação causa e dá às vítimas um caminho para buscar justiça, um caminho que antes não era tão claro assim. Definir o que é dano num relacionamento foi um passo, mas o tribunal foi ainda mais fundo, chegando no núcleo da identidade de uma pessoa. Nesse próximo caso, a discussão foi se o direito à saúde de uma pessoa trans inclui procedimentos de afirmação de gênero, que os planos de saúde muitas vezes negam, dizendo que é só estética. A decisão do STJ aqui foi profunda. O tribunal determinou que para uma pessoa trans, uma cirurgia como essa não tem nada de estético. Ela é parte essencial do processo de afirmação da identidade de gênero, um pilar para a dignidade da pessoa. Ou seja, o direito à saúde está diretamente ligado ao direito de ser quem se é. Uma decisão que reforça: cuidar da saúde também é garantir a identidade. Agora, vamos para a justiça criminal. E aqui o tom muda um pouco, porque as regras de um processo podem ser a diferença entre a liberdade e uma condenação injusta. O peso de cada decisão aqui é imenso. O reconhecimento de um suspeito pela vítima é uma das provas mais fortes, mais dramáticas de um processo. Só que a memória humana falha. E o STJ se debruçou sobre como garantir que esse procedimento seja o mais confiável possível, justamente para evitar erros judiciais que podem ser devastadores. E a chave para isso estava lá num artigo bem específico do Código de Processo Penal, o artigo 226. Com toda a seriedade que o caso pedia, o tribunal decidiu que as regras que estão ali não são meras recomendações, como muita gente pensava. Não, elas são obrigatórias.
As regras são bem claras e precisam ser seguidas à risca. Primeiro, a vítima descreve o agressor, sem ver ninguém. Só depois, a polícia vai apresentar os suspeitos. E o mais importante de tudo, o suspeito tem que ser colocado ao lado de outras pessoas parecidas com ele. Isso serve para testar a certeza da memória e não para induzir uma resposta. Então, o ponto crucial da decisão é este. Se o reconhecimento lá na delegacia foi feito sem seguir essas regras, essa prova está contaminada. Para sempre. Ela é nula. E isso é uma proteção poderosíssima. Força um padrão mais alto na investigação e serve como um escudo contra condenações baseadas em identificações que não são confiáveis. E quando a pessoa já cumpriu a pena dela, uma condenação antiga, pode assombrá-la para sempre? O STJ enfrentou essa questão delicada, aplicando uma espécie de direito ao esquecimento no campo penal, mais especificamente sobre os maus antecedentes. A lógica do tribunal foi criar um limite de tempo. A reincidência, que é quando a pena fica mais grave, já tem um prazo de validade de 5 anos. O STJ já pensou, vamos estender essa lógica, e decidiu que, depois de 10 anos do fim do cumprimento da pena, uma condenação antiga não pode mais ser usada para dizer que a pessoa tem maus antecedentes. Isso é muito importante porque é uma aposta na ressocialização, tentando equilibrar a segurança de todo mundo com a ideia de que ninguém deve ser punido para sempre. Então, como a gente viu, essas decisões todas mostram que a lei não é uma coisa parada no tempo, estática. É um organismo vivo que se adapta e responde aos novos desafios que aparecem na sociedade. Em resumo, o trabalho de tribunais como o STJ é esse: interpretar esse código, preencher as lacunas e garantir que os princípios de justiça, de dignidade, se apliquem ao mundo que não para de mudar, seja no espaço digital ou nas nossas relações mais pessoais. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Da inteligência artificial à bioética, novos dilemas já estão batendo na porta dos tribunais. A forma como eles vão responder a tudo isso, bom, é o que vai continuar a moldar, muitas vezes em silêncio, o mundo em que a gente vive.